Oi pessoal, aqui é o Diogo. Depois de um bom tempo eu tô aqui voltando com o canal, que é algo engraçado. E como o próprio nome do canal diz, português e mais algumas coisas. O vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, né, obviamente, porque está aparecendo lá no título, é porque vai ser o negócio daqui de hoje. Não é sobre português, mas sim sobre história. Porque eu tava estudando essa semana e, cara, eu criei um hiperfoco maldito na época do Getúlio Vargas, porque eu tava estudando sobre isso, sobre a história dele, e meu Deus do céu, ficou na minha cabeça o tempo todo, principalmente os vídeos da Débora Ladim, que eu revi, que eu já tinha visto antes, e me deu vontade, gente, porque, querendo ou não, eu nunca contei aqui no canal, mas é algo que tá na minha cabeça desde o mês passado também. Eu penso bastante em cursar, além de letras ou então jornalismo, história, porque é algo que eu gosto bastante. Porque, querendo ou não, história é uma grande fofoca sobre momentos da vida real. Então, é interessante, é tipo Meninas Malvadas. Gente, tipo, querendo ou não, história é uma grande fofoca, é legal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo bem breve aqui sobre os governos do Vargas. Deixa eu beber aqui antes. E vamos lá, gente, porque antes de qualquer coisa, a gente não começa logo no governo dele, mas sim antes, porque... Bora falar sobre o que era Vargas, né? O Vargas era um advogado que nasceu lá no Rio Grande do Sul, em Borja... Borja o quê, gente? Borja não, gente. Tem Borja no nome, mas é São Borja, no dia 19 de abril de 1882. Ele é bem velho, se você for para pensar, porque ele nasceu antes dos anos 1900, né, do século XX. E antes mesmo dele se tornar presidente, foi ministro da Fazenda em 1926. O que é algo que eu acho foda, porque, tipo, o cara era advogado, ele foi ministro da Fazenda, já tinha nome consolidado, além do fato de que ele era governador do Rio Grande do Sul antes de tentar mandato no Brasil, né, lá na década de 30. E tipo, gente, ele foi advogado, governador, ministro da Fazenda, e além disso, em 1909, ele foi deputado estadual do Rio Grande do Sul. E depois, gente, em 29 não, 28, gente, em 1928, ele virou governador do Rio Grande do Sul. Meu Deus, tem uma criança gritando aqui. E virou ministro da Fazenda em 26, ou seja, saiu de um cargo, entrou pro outro. E agora, entrando nesse contexto, depois que ele virou governador e tal, a gente vai entrar na Revolução de 30, chegou a década de 30, uau. A gente tava o quê? Na política do café com leite, ou seja, Minas Gerais e São Paulo estavam assim, ó, trocando de presidente toda hora. Era uma panelinha, era tipo Regina George e Ked. Eu vou fazer uma analogia a isso porque eu quero. Ou seja, vamos lá, bora para as eleições, uau. Ai, tem um presidente aqui, tem um cara se elegendo a presidência vindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, e deixa eu pensar em outra aqui. Sei lá, Amazonas, Manaus? Não, gente, Amazonas, Amazonas. Eles vão lá, não. Então, bora fazer assim. Bora fazer uma panelinha, bora fazer, tipo, uma propaganda forte pra, sei lá, pra Minas Gerais e pra São Paulo ganhar, porque aí a gente fica revezando o poder e tal. Aí, sei lá, pega o seu vice seu presidente de São Paulo, então seu vice vai ser mineiro. Ah, seu presidente de Minas, então seu vice vai ser de São Paulo. Vai ficar assim no poder, sabe? E algo que eu achei curioso é que eu achei que o Rio de Janeiro também participava dessa panelinha. Só que pelo que eu vi não participava, o que eu acho muito estranho, porque querendo ou não, o Rio de Janeiro era a capital, né, até aquela época do Brasil e tal. Mas enfim, gente. E tipo, gente, o Vargas era muito contra isso, ele falava bastante sobre isso, porque era algo foda, né, querendo ou não. Meu Deus, o meu pé aqui. Ai, que vergonha. Querendo ou não, gente, era algo foda, porque... Será que aquilo ia ficar pra sempre? Aí a gente chega na eleição de Vargas, né, que ele se elegeu com o seu vice João Pessoa, que é o nome da cidade até, pelo que eu vi, eles homenagearam a cidade por conta disso. Se eu estiver errado, me corrijam aí, porque eu posso estar soltando fake news. Ou seja, não acreditem em tudo que vocês verem na internet, confirmem também antes. Mas continuando. Tipo, gente, o João Pessoa, ele foi assassinado nessa época, né, quando o Vargas se elegeu. Tipo, gente, o Vargas usou isso a seu favor, porque ele já tinha essa rixa com o pessoal da política do café com leite, e, ou seja, São Paulo e Minas Gerais. E foi visto como uma maneira de desestabilizar ele, sendo que no final só fortaleceu ele ainda mais. Não contra os estados, mas sim contra o poder daqueles estados, contra aquele abuso que eles tinham. E tipo, gente, depois que foi tudo se normalizando e tal, ele começou a encabeçar mais ainda essa Revolução de 30 e depois o Washington Luiz disso tudo. E assim ele rompeu o ciclo, né, do café do leite, da alternância de presidente entre os dois estados. Ou seja, entre as oligarquias mineiras e cafeeiras. Eu prefiro falar paulistanas, mas é cafeeiras, enfim, gente.
Mas continuando. A gente chega no governo provisório, que durou de 1930 a 34. E uau, o que tinha de importante nessa época? A gente teve o voto feminino em 1932, o que é irônico, porque as mulheres passaram acho que mais de 15 anos sem poder votar. A gente também teve a formação do CLT. Formação não, criação do CLT, né, que é a Conduta de Leis Trabalhistas. Eu não lembro se é a sigla, Felipe, coloca aí, por favor. Além disso, a gente também teve a criação do Ministério da Educação, que oferecia escolas públicas, e também o da saúde pública. Uau, gente, viva o SUS. Na verdade, não foi nessa época que surgiu o SUS, né? Mas enfim, já teve esse conceito de hospital público e tal. Também teve a promulgação da Constituição em 34, no final do mandato dele. E, gente, bora lá. A gente agora chega no governo constitucional, que foi quando ele começou, gente, a soltar as fake news do gente, ameaça comunista. Não, cuidado. Que ele começou a correr mais atrás desse negócio do povo da direita. Da direita não, da esquerda. Também que ele começou a ter aquela rixa com o Carlos Lacerda, que era um jornalista que publicava um montão de notícia falando mal dele, que é algo muito irônico. Eu acho o Carlos Lacerda muito filho da puta, sabia? Porque bora lá. Ele tem coisa envolvendo o comunismo. Ele era uma pessoa de esquerda, só que depois virou de direita. Ele vivia infernizando o Vargas, mas ele tava certo em infernizar um pouco, tá? Não querendo defender nenhum dos dois, porque eu não tenho, assim, nenhum elogio a se fazer aos dois. Eu não nego que o Vargas foi uma pessoa que fez ótimas propostas e tal, mas negar o fato de que ele era fascista, não fascista, mas tipo, flertava bastante com o fascismo, e também ele era uma pessoa muito... Sabe, aquela pessoa que você não pode desconfiar? É algo que a gente tem que ficar de olho. Tipo, continuando essa questão do comunismo, em 35, né, os comunistas se rebelaram, só que eles perderam, e o Vargas acabou usando isso a favor dele. Gente, além disso, tinha a polarização entre as ideologias de fascismo e socialismo. Ou seja, tava assim, vai lado a lado, né? Os bagulhos e tudo. Mas enfim, gente, a gente agora vai pro Estado Novo, que ele continuou nessa questão de bora fechar o Senado, bora fechar o Congresso, porque assim não vão tirar. Porque ele usou essa questão do comunismo, de que tava sofrendo uma ameaça comunista programada e planejada pela União Soviética, onde iria matar os maiores deputados, líderes do Brasil e tal, pra poder invadir o Brasil. Aí ele foi lá e fechou o Congresso e declarou ser presidente do Brasil pela milésima vez. Não pela milésima vez, mas tipo, quer continuar sendo até isso tudo se resolver. E no final não se resolveu. Mas assim, em suma, tá? Foi um período ditatorial que foi, obviamente, inspirado nos governos fascistas, né? Porque, né, ele é um cara muito legal de se conviver. Mas assim, gente, entrando agora nessa questão da economia, a gente não pode negar que o Vargas fez muitas coisas boas também, porque ele era um cara que investia muito no produto nacional. No governo dele, o Estado era o principal investidor e impulsionador de mercadoria. Só que teve um negócio lá de que ele queimou café para valorizar o café, porque o Brasil era o país que mais coisava café, né, mais vendia café mundialmente e tal. Enfim. Tinha aplicação de fundos em infraestrutura nacional, ou seja, empresas nascendo no Brasil, impulsionamento de estatais e também de capitais privadas, que é algo muito importante. Agora, algo que eu disse anteriormente que foi também que ele fez, a consolidação das leis trabalhistas, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, o trabalhador antigamente não tinha direito ao quê? Eles não tinham direito a férias. Não tinha o 13º, mas o 13º surgiu lá pra década de 60, um pouco antes da ditadura, se eu me lembro, então foi durante a ditadura por aí. Também tem a questão de que o trabalhador não tinha folga durante a semana, sabe? Não tinha aquele negócio das 8 horas de trabalho diárias, né? Então, assim, era fogo pro trabalhador. Mas, gente, assim, essas leis, elas só se encaixavam pra quem tava na capital. Quem trabalhava no campo rural, tipo, no agro, já era. Trabalhava na roça. Não importava se era de carteira assinada, não. Se era por um contrato lá de sei lá o quê, internacional, não valia pra esse povo da roça. No caso rural, né? E além disso, em 1938, ele criou o IBGE, né, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele também criou a Companhia Siderúrgica Nacional. Ele criou o Vale do Rio Doce, né, que é a empresa Vale lá, que teve aquele negócio lá em 2018 do Brumadinho e tal, né? Enfim. E também ele criou a hidrelétrica do Vale de São Francisco. Gente, investimento pesado aí. E sobre a questão de relações exteriores durante o governo dele, né? Por exemplo, conversar com outros países e tal. Tinha a política da boa vizinhança, que todos os países, basicamente, da América do Sul estavam tendo com os Estados Unidos, né? Pra não se lascarem ali durante a Segunda Guerra. E isso acabou impulsionando a aproximação dos Estados Unidos com o Brasil.
Tanto que teve o negócio lá dos filmes da Disney aqui, que eles faziam os personagens e tal serem coisados, né? O Zé Carioca, por exemplo, com o Mickey... Não, com o Pato Donald, isso, com o Pato Donald, veio dessa aproximação dos Estados Unidos com o Brasil durante a Segunda Guerra. Porque os Estados Unidos não podia botar seus filmes na Europa, né? Porque tava lá acontecendo todo o caos, só entrava coisa que o pessoal lá permitia. Então eles tinham que apelar o quê? Pra Ásia, não pra Ásia, mas tipo, pra outros mercados, Oceania, África, América do Sul, que nem eu citei agora. E era mais fácil eles se aproximarem da América do Sul, porque são países com poucos recursos. Não poucos recursos, mas tipo, são países menores que eles têm muito poder, querendo ou não. E países da América do Sul como Brasil, Chile e tal, Argentina, são um pouco pobrinhos nesse sentido, né? Então eles se aproximaram bastante. Além disso também, teve o afastamento dos países do eixo, que no caso são Alemanha e Itália, porque o Brasil acabou entrando na Segunda Guerra devido como que se diz? Aos Estados Unidos. Tanto que depois que o Brasil entrou na Segunda Guerra, a Alemanha aceitou alguns navios brasileiros. Me corrija se eu estiver errado, que eu lembro que era isso. Mas a Alemanha aceitou alguns navios, não, alguns submarinos. Não, foi submarinos e navios, eu acho, brasileiros. E isso teve a direção do negócio lá do a cobra vai piar, né? A cobra vai fumar, não piar. Enfim. E, gente, a gente tá na Segunda Guerra. A gente já tá nos anos 40 por aí. E tá chegando o fim do Estado Novo e a queda de Vargas. E tipo, gente, depois que o Brasil entrou na guerra e declarou guerra aos eixos, que no caso é Alemanha e Itália, né, nazismo e fascismo, o governo se tornou mais contraditório. Ficou muito mais explícito o que eles estavam fazendo. Tanto que várias associações civis e políticas começaram a contestar o modelo de política do Vargas e começaram a questioná-lo abertamente assim, em jornais, na Rádio Brasil, né? Rádio Brasil é o nome? Acho que é. No caso, não na Rádio Brasil, mas tipo, em rádios. Jornais, rádios, TV. Tipo, gente, por conta disso, várias associações civis começaram a questionar publicamente o Vargas por conta do seu modelo de política como sendo presidente. E foi foda pra ele, tá? E como ele viu que o ciclo tava fechando, ele promulgou o Código Eleitoral e que permitia a criação de novos partidos. E nesse mesmo período, ele marcou a primeira eleição para presidente em anos, pro dia 2 de dezembro de 1945. A Segunda Guerra já tinha acabado, então tanto faz, né? Tipo, seguindo esse período, os militares, eles se articularam e conspiraram contra o mandatório do Vargas nessa época. E já estavam começando a planejar ali, né, o golpe militar. Só que, gente, desde a época da Revolução de 30, ele já tentava o golpe militar, mas não conseguiu porque o Vargas era mais esperto. Ou então, ele era esperto sem saber. E já começava, tipo, fecha o Congresso. Sei lá, faz o que lá. Aí os militares ficavam assim recuados, sabe? Porque era fogo que ele fazia, querendo ou não. E os militares que mais conspiraram e... Enfim, né, gente? Contra o mandatório do Vargas foi o Góes Monteiro, que era candidato pela UDN, e o Eurico Dutra, que virou presidente, gente. Virou presidente depois do Vargas. E, enfim, gente, mas ele era candidato pelo PCD. O PCD existe até hoje em dia, eu acho, né? Eu não lembro, gente. Porque, assim, os únicos partidos que eu lembro assim, de cabeça são PSOL, PL, PT. Eu acho que só, gente. PSOL porque PSOL é incrível, é só a esquerda. PL porque é da família dos desgraçados do Bolsonaro. PT por conta do Lula. Mas, enfim. E depois que tá chegando as eleições, os militares depõem Vargas, né, do cargo, que renuncia de boa, gente. Ele não exulta nem nada. Porque eles sabem que, tipo, tá na mão deles o negócio. E o Vargas volta pra cidade natal dele, em São Borja. Acho que acertei agora, né? São Borja. Mas enfim, gente, agora a gente chegou ao último mandato do Vargas, que foi de 50 a 54. Eu vou resumir bem rapidinho aqui, porque eu acredito que o vídeo já tá muito longo. Mas assim, o governo de Gaspar Dutra, né, Eurico Dutra, chegou ao fim. Aí o Vargas se elege, porque tem aquela questão lá de que os brasileiros assistiram falta dele, fizeram votação e tal pra ele votar. E, enfim, ele se reelege de novo. E dessa vez ele impulsionou mais ainda políticas nacionalistas. Porque ele criou a Petrobras, que começou a explorar petróleo em vários lugares do Brasil e tal. Mas assim, gente, sendo bem sincero, o cara, ele era foda no início. Ele continuou sendo foda, porque fez várias coisas que beneficiaram o Brasil até os dias de hoje, né? A gente não pode negar. Só que, tipo, essa criação e tal, esse último governo dele, não teve tanto impacto que nem
o último, porque, tipo, sabe, a imagem dele tava ficando saturada, embora ele tenha dado uma descansada, o povo gostava deles e tal, só que, tipo, tava bem mais complicado pra ele fazer as coisas. E agora, a gente chega no último mês de vida dele, que foi em agosto de 54, porque assim, eu citei o Carlos Lacerda anteriormente, né? Que ele era fogo, que ele era o cão na vida do Vargas. E piora mais ainda agora, tá? Porque no dia 5 de agosto de 54, o Carlos Lacerda, ele sofreu um atentado perto da casa dele. E tipo, vocês não têm noção, não foi tipo, um acidente de carro, não. Atiraram nele e no segurança dele, no guarda dele. Gente, o carinha que fazia a segurança dele. Atiraram nele e no carinha que fazia a segurança dele. O carinha morreu. E daqui a pouco eu vou contar um detalhe sobre esse carinha. O Carlos Lacerda sobreviveu. Ele levou tiro, mas ele sobreviveu. Mas, gente, vocês querem saber o detalhe sobre o carinha lá? Esse carinha se chama Rubens Vaz. E ele é um militar. Ele era da aeronáutica, se eu me lembro aqui, tá? Se eu não estiver errado. Põe aí na tela se ele era da aeronáutica ou não, Felipe. Mas ele era da aeronáutica. Um militar da aeronáutica. Ou seja, os militares ficaram mais puta ainda. E já tava assim, não, bora fazer algo pra tirar logo esse cara do poder, dar um golpe. Porque, gente, se existe uma coisa horrível no Brasil, é a porra dos militares. Porque, gente, querendo ou não, se existe uma coisa que é muito organizada no Brasil, que é muito, assim, unida, são os militares. E o Vargas foi lá e fez uma besteira daquelas, mano. Pra quê? Pra quê? O Carlos Lacerda era o cão na vida dele, era o diabo em pessoa na vida dele. Era, só que pra que fazer isso? Pra quê? Gente, deixava o cara viver em paz, tá? Deixava o cara viver em paz, porra. E tipo, só descobriram isso porque investigaram e descobriram que o principal mentor do crime foi Gregório Fortunato. Você sabe quem é o Gregório Fortunato? Gregório Fortunato era nada menos que chefe da guarda pessoal de Vargas. Detalhe bobo, né? Porque assim, eu citei anteriormente sobre essa questão do Vargas. Gente, já era suspeito pra cacete. O maior que inimigo dele assim sofreu um atentado. Aí eles vão lá e investigam e vê que é o chefe da guarda do Vargas. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? E tipo, gente, a oposição, né, a esquerda, sei lá quem, gente, a oposição aí, que eu não gostava do Vargas, foi logo lá, fez pressão nele e pediu a renunciação do Vargas. E ok, semana vai, semana passa, e a gente tá chegando perto do suicídio dele. E tipo, gente, o Vargas falou que só sairia do cargo morto do Palácio do Catete. E foi o que aconteceu. Porque ele foi lá, quis ser performático, fez uma puta carta de suicídio. E realmente é muito linda a carta, tá? Eu nunca li, mas eu sei que é muito boa. Porque, tipo, uma das frases mais bonitas que ele fala é: deixo a vida para entrar na morte. Pô, vai dizer que você não é pica o cara terminar o bagulho assim, falando. Gente, eu tenho vários pensamentos sobre o Vargas, só quer dizer que ele não era, tipo... Gente, pelo menos esse cara, pô... A gente pode ignorar o fato de que ele enviou uma mulher pra um campo de concentração. Ele tentou matar o arqui-inimigo dele, né? Só que, tipo, gente... Ele era aquele amigo louco das ideias, querendo ou não. Ele era aquele amigo doentinho que, tipo, gente, bora pra festa. Ah, mas eu vou pra essa festa, mas nossa, não. Ai, se eu ver, eu vou arrumar confusão naquela festa. Ele era esse tipo de pessoa. Ele é aquele amigo que tu podia contar pra tudo, só que às vezes dava aqueles surtos do nada, entendeu? Então, tipo, isso é uma das coisas que eu mais acho camp nele, porque ele, querendo ou não, ele era um presidente muito camp. Muito camp, muito shade. Nossa senhora, ai meu olho, meu Deus do céu. Isso é uma das coisas que mais me deixa fascinado estudando ele. Tirando as partes que ele fez aquelas maldades, né? Embora seja algo camp. Mas enfim, galera. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like. Eu peço até desculpas aqui por tá demorando tanto assim pra postar vídeo no canal, porque eu só fui ter tempo agora, porque eu tô estudando bastante pro vestibular, eu faço outras coisas e tal também. Trabalho, felizmente eu trabalho. Muito obrigado por gastar seu tempo vendo isso aqui. Foi um resumo bem rápido mesmo. Se quiserem, eu posso fazer mais vídeos de história, porque eu gosto bastante de história, porque como eu falei anteriormente, é uma grande fofoca e isso é muito legal. Mas enfim, gente.